Balanços patrimoniais do terceiro trimestre de 2025. Gerdau, BB Seguridade e Klabin já reportaram seus resultados ao mercado. E eu te conto tudo isso depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre o balanço dessas três empresas que eu acabei de mencionar no terceiro trimestre de 2025. São três empresas que nós já temos na nossa carteira de aposentadoria, então vamos estar dando aí uma olhada nos balanços, bem breve, lembrando que o objetivo do nosso canal não é analisar os ativos, para isso tem inúmeros canais aí no YouTube que vocês podem estar acompanhando, mas sim ensinar vocês a nossa estratégia e demonstrar ela na prática e os nossos resultados também na prática, beleza? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, desce aí, se inscreve, dá aquela força para nós. Se puder, deixa um like e um comentário para ajudar a nossa comunidade aí a continuar crescendo em busca de uma aposentadoria através do mercado financeiro de renda variável. Então, pessoal, vamos começar aí com Gerdau, GGBR3 e GGBR4. A Gerdau reportou seus resultados do terceiro trimestre de 2025 no dia 30 do 10. Foi a primeira aí das nossas empresas a estar reportando o seu resultado. Então vamos dar uma olhada aqui no relatório de balanço da empresa, tirado diretamente do site de relações com os investidores da Gerdau. Então, pessoal, aqui na segunda página estão os principais destaques aí destacados pela empresa. Então, as vendas de aço alcançaram 3,1 milhões de toneladas, 9% acima do segundo trimestre de 2025. A receita de 18 bilhões, então ela foi 3% acima do segundo trimestre, e o EBITDA ajustado 7% superior. O lucro por ação, então, ficou em 54 centavos, 11 centavos superior ao segundo trimestre de 2025. Aqui também a empresa destaca que tem um fluxo de caixa livre de 1 bilhão e teve a liberação de capital de giro de 300 milhões no terceiro trimestre de 2025. Então, com base nos resultados do terceiro trimestre, a companhia aprovou 555 milhões em dividendos, 28 centavos por ação, a serem pagos em 11 de dezembro de 2025. Então, temos aí proventos para receber da Gerdau. A companhia também informa que recomprou 56,8 milhões de ação da Gerdau SA, aproximadamente 88% do programa de recompra de 2025. O que é uma... Muitos dizem que a recompra de ações é uma forma também da empresa remunerar o acionista, porque a empresa ela recompra ações e cancela algumas ações na bolsa, o que faz então com que o preço por ação acabe elevando, né? Porque tem menos ação em circulação e o preço da companhia permanece o mesmo. Então, os principais indicadores. As vendas de aço, então, elas aumentaram em relação ao segundo trimestre de 2025, 9%, e em relação ao terceiro trimestre de 2024, também 9%. A receita líquida da empresa subiu 2,6% em relação ao segundo trimestre e 3,5% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Esse crescimento ele teria sido muito maior também caso o minério de ferro tivesse operando nas suas máximas, por exemplo. O minério de ferro ele caiu muito no ano 2025, juntamente com o dólar, né? E a receita da Gerdau ela é consideravelmente em dólar. Então, o EBITDA ajustado da empresa aí quase 7% em relação ao segundo trimestre, e ele caiu em relação ao terceiro trimestre de 2024, muito por conta dessa questão que eu acabei de mencionar, que é a questão do custo do minério de ferro estar reduzido e o valor do dólar também ter caído bastante aqui no ano 2025. Eles até destacam aqui ó, o dólar médio que eles de 2024 para o dólar final 2025, que é o que eles estão usando como base nesse balanço. E também podemos notar aí que a empresa aumentou seu fluxo de caixa livre, tá? Ela vinha aí no segundo trimestre de 2025 com 773 milhões de caixa negativo e está aí com 1 bilhão de caixa positivo, que também é algo muito positivo para a empresa. Então aqui eles destacam que nos Estados Unidos foi iniciado o comissionamento a quente da nova instalação, que fortalecerá nosso posicionamento e atendimento aos clientes do setor de energia solar. Então, o plano de investimentos em CAPEX anunciado para 2026 será de 4,7 bilhões, 22% inferior ao estimado para 2025. Então, isso aí é algo bem positivo também para a empresa. Afinal, ela vai reduzir aí
os seus investimentos, o risco da empresa acaba diminuindo, certo? A nossa faixa de barato, então, ela é abaixo dos R$ 16 e abaixo dos 14,25 a gente considera essa empresa muito barata, tá? Vejam que ela veio poucas vezes negociar aqui abaixo dessa faixa de preço. Então a gente estava comprando aqui Gerdau compramos dentro desse range, né? Agora ela está tentando romper essa resistência e acredito aí que rompendo com os resultados ela possa sim vir buscar aqui o mesmo patamar de dezembro de 2024. Até se nós olharmos aqui, ó, após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024, a empresa deu um baita de um salto aqui até a sua máxima aqui desse ano. Então vamos aguardar aí. O resultado da empresa, na minha visão, foi bom e eu acredito que a gente vá, se não buscar aí os 19,90, mas aqui para a região dos 17. Então, pessoal, outra empresa que divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2025 é a BB Seguridade. Então, os resultados aí da empresa, pessoal, teve um aumento de 13,1% em relação ao segundo trimestre de 2025 e 12% em relação ao terceiro trimestre de 2024. Aqui está um pouco mais detalhado, então a grande parte desse aumento aí, desse lucro da empresa, ela vem pelos seus braços de seguridade, né, que seria Brasil Seguridade, Brasil Previ, Brasil Capitalização e Brasil Dental. E outros negócios aí produtos que a empresa oferece. Então notamos aqui que todos eles tiveram um aumento bem significativo aqui em relação ao terceiro trimestre de 2024, também em relação ao segundo trimestre de 2025, somente a Brasil Dental, que ficou abaixo aqui da expectativa, mas ela se notarmos aqui o valor, o volume desse braço aqui, ele não é tão impactante. Se olharmos também para o acumulado anual aí, em relação aos primeiros 9 meses de 2024, tivemos aumento aqui em todos os braços de negócio da empresa, que é muito positivo também. Então, o resultado antes dos impostos e participações, aí, que seria o EBITDA ajustado da empresa, ficou em 2,57 bilhões, 13,6% mais alto do que o terceiro trimestre de 24 e 14,9% mais alto do que o segundo trimestre de 2025. Lucro líquido gerencial recorrente, então 2,56 bilhões. Esse é o resultado financeiro total da empresa aí no terceiro trimestre, beleza? Aqui abaixo tem um pouco mais do consolidado, eles explicam um pouco sobre cada um dos braços. Vocês, investidores, vale a pena não, baixem esse arquivo e estudem esse arquivo, pois é muito importante para vocês aprender a entender de onde saem os dados das empresas e saber tirar as próprias conclusões. Então aqui também, ó, pessoal, na página 10 aí tem o balanço patrimonial da holding, então aqui envolve tudo que a empresa tem de valores, né? Então é algo bem legal aí para vocês estar dando uma olhada também. Então, pessoal, aqui o histórico de dividendos de BBSE. Não tivemos divulgação de resultados agora no terceiro trimestre, porque a empresa normalmente paga 4 vezes ao ano e ela já pagou essas 4 vezes esse ano. Inclusive, ela pagou aqui R$ 4,21 de dividendos em 2025. Então, se nós notarmos aqui, ela vem numa crescente de pagamento. A empresa, então, ela normalmente faz 3 anúncios de dividendos, normalmente 2 de dividendos e 1 de juros sobre capital próprio, né, que é os rendimentos tributados. A empresa, ela normalmente anuncia no mês 2, então, na minha visão, até que a empresa esteja abaixo do nosso preço teto, a gente vai estar comprando para colher esses dividendos lá na frente, beleza? Então, pessoal, vamos estar projetando aí o nosso dividendo para o ano que vem de BBSE, até para a gente ter uma noção aí de quanto vai ser o nosso yield, quanto em relação ao que a gente está pagando pela empresa, beleza? Então, pessoal, a empresa aí teve um lucro de quase 2,6 bi no terceiro trimestre, no segundo trimestre 2,2, vamos jogar aí no primeiro trimestre 2,2 também, e vamos projetar para o quarto trimestre mais 2,2 bilhões de lucro, beleza? A base acionária da empresa, então, ela conta aí com 1,94 bilhões de papéis. Se olharmos aqui no investidor 10, pessoal, a média de payout da empresa esse ano ela pagou 94,72% dos lucros, distribuiu para os dividendos.
A média da empresa é 85,78, mas ela vem aí normalmente pagando mais do que isso. Então vamos usar 86 aí para arredondar, 86% para nossa projeção de dividendos do próximo ano. Então aí vamos ter um faturamento total no ano de 2025 na casa dos 9,2 bilhões. Isso aqui vezes 0,86%. Então, pessoal, para nossa projeção, estamos projetando aí que BBSE vai faturar igual ou mais do que ela faturou esse ano no ano que vem, certo? Porque a tendência da empresa é faturar mais a cada ano. Então, ela faturando aí na casa dos 9,2 bi, que é mais ou menos o faturamento previsto para esse ano, ela vai pagar 7,91 bilhões em dividendos para o acionista, que isso aí seriam os 86%, caso não haja nenhuma mudança de estatuto. Tendo então 1,94 bilhões de papéis, o dividendo então aí por ação projetado para a BBSE seria de R$ 4,08. O nosso preço médio da ação está em 33,10, o que nos dá aí, então, um dividend yield de exatos percentual 12,32% ao ano, que é um dividendo muito bom aí para essa empresa. Então, jogando aí que ela venha a ter um aumento no seu faturamento para o ano que vem e, consequentemente, nos próximos anos, aí a gente está comprando essa empresa a um preço considerado bem atrativo. Beleza? Dando uma olhadinha aqui no gráfico, então, do BBSE, ele amanheceu aí com um bom gap de alta, tá? Ela chegou aí a bater os seus 34,36, mas retornou aí abaixo do nosso preço considerado barato. Então, ela ainda está nos dando oportunidades, tá? Inclusive, foi a ação que nós investimos hoje. Na sequência, eu já trago mais para vocês. E é uma ação muito boa aí, então eu acredito que a gente possa tá assim, tá? Com esse resultado, indo buscar aí a faixa dos R$ 36, ou pelo menos aqui a nossa média de 200 dias. Então eu vejo aí a ação abaixo desse nível dos R$ 33 aí, com 60 centavos, num preço bem atrativo aí para a gente estar realizando compras por longo prazo. Beleza, pessoal? E a última, mas não menos importante, a nossa querida Klabin, ela divulgou seus resultados aí no dia de hoje. Então a empresa já começa destacando aí que o EBITDA ajustado atinge 2,11 bilhões e a receita atingiu 5,4 bilhões no terceiro trimestre de 2025, um crescimento de 17% em relação ao segundo trimestre de 2025 e de 9% em relação ao terceiro trimestre de 2024. Então, a receita líquida da empresa, 15,5 bi, um novo recorde na receita líquida consolidada. Então, a alavancagem da empresa bateu 3,6 vezes, ela estava em 3,9 no último balanço do segundo trimestre. Então, uma redução aí de 0,3 vezes em relação ao segundo trimestre de 2025, que é muito bom. A empresa está caminhando para se aproximar aí das 3 vezes de alavancagem. Então, no terceiro trimestre, apresentou um aumento de 6,6% no volume de vendas em relação ao terceiro de 2024 e crescimento de 20% da receita líquida. O fluxo de caixa livre dos últimos 12 meses somou, então, 3,1 bilhões, que é o que a empresa tem hoje de fluxo de caixa livre. E a Klabin distribuiu 1,3 bilhões de proventos nos últimos 12 meses, totalizando um yield aí de 5,5%. A Klabin também divulgou proventos, tá, pessoal? Nós já vamos dar uma olhadinha aí. Então, aqui os destaques financeiros da empresa. O volume de vendas aumentou aí 6% em relação ao segundo trimestre e 14% em relação ao terceiro trimestre, que é bem positivo para a empresa. Aqui eles destacam um pouco, então, cada setor que teve seus respectivos aumentos. A receita líquida da empresa, ela aumentou, então, 3% em relação ao segundo trimestre e 9% em relação ao mesmo período de 2024. O EBITDA ajustado, que para nós investidores é o que mais importa, que a Klabin, afinal, ela paga o seu dividendo em cima do EBITDA ajustado. Então, ele somou aí 2,11 bilhões, um aumento de 4% em relação ao segundo trimestre de 2025 e de 17% em relação ao mesmo período do ano passado.
A Klabin também, pessoal, junto com o seu resultado, já divulgou aí em nota aos acionistas, tá? A distribuição de dividendos no valor de 318 milhões de reais, valor correspondente então a 0,052 centavos por ação ordinária ou preferencial e 0,26 para as unitárias. Beleza? Então aí temos mais proventos da Klabin para receber também. A data de pagamento será realizada então em 19 de novembro e a empresa começa a negociar esses dividendos a partir de 10 de novembro. Beleza? Então, olhando aí para o gráfico de Klabin, ela teve aí um baita salto hoje, após a divulgação dos seus resultados. Os resultados foram divulgados antes da abertura do mercado, hoje pela manhã. Então, ela ainda segue abaixo dos 3,75, que é o nosso preço considerado barato. Então, vamos seguir comprando aí até que ela está abaixo desse valor. Então, pessoal, podemos ver aqui na nossa carteira CBCS Ações que temos somente as duas empresas, BBSE e Klabin, consideradas baratas. Na nossa aba de fundos imobiliários, nenhuma empresa chegou ainda no nosso patamar considerado barato. Então, o nosso aporte hoje ficou em BBSE e KLBN. Hoje eu não vou fazer o passo a passo do aporte aqui com vocês, pessoal, porque eu realizei ele já hoje pela tarde, agora já são 7 horas da noite aí. Mas eu postei assim que realizei lá no nosso grupo do Telegram, tá? Então eu comprei 8 ações de Klabin a 3,69 e comprei 11 ações de BBSE a 33,64. Eu só não vou demonstrar hoje o aporte, pessoal, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo, beleza? E lembrando que a gente não, nossa página, o intuito da nossa página não é analisar ações e resultados, tá? A gente analisa as ações e os resultados em off, faz todas as nossas considerações, chega a um preço onde a gente considera barato e traz para vocês os nossos aportes semanais. Obviamente, eu sempre vou estar comentando uma que outra coisa aqui para nós saber, né? E para mim também transparecer para vocês um pouco do porquê que eu invisto nessas empresas. Beleza? Então, aí o nosso patrimônio total está em R$ 3.444, já com o aporte de hoje realizado, tá? Eu já lancei aqui. Estamos tendo um lucro aí de R$ 51 e uma rentabilidade de 1,5%, tá? Tivemos um resultado negativo aí no mês 9, no mês 10 já fechou com um ganho de capital de 10,62 e agora no mês 11 já estamos aí com 51,05 de rentabilidade. Se analisarmos aqui nas ações Brasil, estamos com 2,75% de rentabilidade. Já estão atualizadas aqui as nossas cotas, tá? Estamos com 32 contratos em BBSE, agora ela passou a se tornar a nossa maior posição na carteira. Lá fora, então, devido aí à queda do dólar e também a queda da AMT, aí, ela está puxando aí a nossa carteira um pouco para baixo. Coca-Cola segue subindo aí, segue acima do nosso preço de compra. Então, tá bem tranquila aí a nossa carteira. Lembrando que o nosso investimento ele visa o longo prazo e não o investimento imediato. Temos aqui também na aba de proventos já anunciado, então, proventos da Coca-Cola. Coca-Cola vai nos pagar 53 centavos no dia 15 do 12. GGBR 3,92 dia 11 do 12 e Klabin 5,63 dia 19 do 11. Beleza, pessoal? Então aqui também nós vamos estar recebendo aí R$10,09. É pouco, mas esse aqui é o nosso primeiro dividendo da carteira de aposentadoria. Então vamos com calma, com estratégia, que a gente vai alcançar a nossa meta. Então, pessoal, o vídeo já está bem longo, espero que tenham gostado. Fiz uma breve análise aí de cada ação, dos seus resultados. Espero que tenha abrido um pouco a mente de vocês. Lembrando, antes de investir, façam suas próprias análises, consultem os termos das empresas e vejam se faz sentido para vocês. Não é porque eu estou dizendo que eu estou investindo que vocês tenham que fazer o mesmo. Beleza? Lembrando, se ainda não se inscreveu no nosso canal e ainda não deixou o like no vídeo, dá essa moral aí para nós, que isso é muito importante aí para ajudar no crescimento e na divulgação do nosso trabalho. Um abraço e bons investimentos!